bem-vindos ao Arquitetura e Design e hoje vamos ter um papo super bacana com o arquiteto Enio Vivian, desculpa, já comecei dando uma erradinha, mas é que esses nomes também são difíceis, né? E a gente vai conversar sobre o Hotel Museu que ele projetou na Serra, super bacana. E aqui comigo está presente mãe e filha também, a Carmen e a Natália Dornelles, que são paisagistas e que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e também porque o nosso cenário já está diferente, né? Com certeza. A gente foi falando aqui, né, no início do programa, essa semana passada na estreia, que aos poucos a gente ia introduzindo algumas coisas diferentes, até para o pessoal ter essa expectativa, né, o que vai alterar, o que não vai alterar. E nós temos aqui, de responsabilidade delas, essa parede linda aqui, verde, nós tínhamos aquela grade, né, com aço cortem. E aí agora, olha que bacana, né, trazendo um pouco do verde para dentro do cenário. Trazendo essa natureza, Muito né, que eu acho legal. que é bem importante hoje em dia. E me contem um pouquinho como é que funciona o trabalho da empresa de vocês. Então, a nossa empresa já existe há mais de 20 anos, né? A gente está no mercado. Inicialmente foi um atendimento a clientes particulares, a residências, mas logo em seguida a gente passou para o nicho da construção civil. E aí, uma vez na construção civil, tu só vai, né? Atendendo construtoras em geral e hoje mais direcionado para a construção de alto padrão. Então, a gente atende a construção de alto padrão e também direciona a manutenção, que também é muito isso com a Natália, né? Eu fico mais com a execução e ela com a manutenção, porque a manutenção é muito interessante quando a construtora contrata, porque a gente, por ter feito a execução, a gente fideliza o projeto, né? Mantém o projeto do arquiteto paisagista e faz o melhor possível para que fique realmente preservado, né? Isso é bem importante. Muito importante. Então, a empresa ela é focada mais na execução, ela não é focada nos projetos. Vocês recebem os projetos dos arquitetos e vocês executam e fazem a manutenção. Isso, a gente se especializou na execução, né? A gente não faz o projeto arquitetônico, nem o paisagístico, que está ligado, na verdade, né? E a questão da manutenção é importante, tanto a manutenção quanto a irrigação, porque hoje está muito em alta essa questão do paisagismo, né? Sim. A construção já vem, né, nos panfletos, a propaganda toda do verde. E essa questão da manutenção e da irrigação tem muita importância por conseguir manter, né, o que está sendo proposto. Então, e além ainda de termos um clima aqui muito delicado, né? Então, e o cliente faz um investimento alto. O paisagismo hoje não é barato, né? Então, em função do investimento, tem que ter uma manutenção, senão acaba perdendo. Vamos conversar então um pouquinho sobre essa manutenção. De quanto em quanto tempo, normalmente, vocês recomendam fazer? Normalmente, assim, o mínimo é de 15 em 15 dias. Né? No verão, às vezes, de 10 em 10 dias, é algo que máximo. É avaliado. Então, cada condomínio, vamos supor, cada residência nos chama, a gente faz uma avaliação, um orçamento sem custo inicial, né? E vai lá e diz, olha, aqui precisa tantas pessoas, a gente vai precisar fazer a irrigação junto. E aí monta um plano de ação mensal para o cliente. E me contem, vocês trabalham com plantas e vegetações naturais ou também alguma coisa mais permanente, que nem vocês estavam falando? A gente tem procurado trazer opções, né, para o mercado aqui. Tem muitos clientes, arquitetos nos pedindo opções como aqui, por exemplo, que não tem uma janela, não tem luz natural e a gente consegue trazer um pouco de verde para o ambiente, seja em jardim vertical, seja numa planta com vaso, alguma proposta diferenciada. A gente já viu até luminárias decoradas, enfim, dá para expandir bastante. Porque tem muitos espaços, né, que tu não consegue ter. Bom, isso é para dentro de casa, são plantas específicas para aquilo ali, né? Volumetrias a serem analisadas. Então tem todo um pensamento que dê essa resposta de trazer o verde mesmo, né? Porque as pessoas estão sedentas por isso, né? Com certeza. Isso é muito importante, porque hoje existe uma gama muito maior de opções, né? Antigamente era assim, ou é a planta natural ou é a planta de plástico, né? Sim. E hoje existe uma gama muito maior e a gente está sempre buscando isso. Inclusive agora a gente está trazendo a novidade do musgo
preservado, que é um musgo natural, retirado, e aí ele passa por todo um processo e aí ele dura para sempre. Tu coloca Olha, a que mão, legal, é né? como se ele fosse, tu jura que é de verdade, no entanto, ele é preservado. Então ele fica em qualquer Uma nova tecnologia. Uma nova Sim. tecnologia. Que então legal. isso é muito bacana. E fora isso, também a gente tem a gama enorme de plantas naturais, mas que a gente dá toda a orientação, até mesmo para o arquiteto, está fazendo um ambiente, e o arquiteto não domina, ele imagina uma planta, mas ele não sabe exatamente qual a planta que vai ficar adequada à luminosidade, ao ar-condicionado, né? Uma série de elementos que às vezes as pessoas colocam vasos dentro de casa e não entendem, puxa, a minha planta estava tão linda e agora está... É bacana a gente falar sobre quando a gente conclui um trabalho, normalmente com clientes arquitetos, que é cliente final, né? A gente monta um manual de como manter aquela planta, de como cuidar, isso é super rega. importante. Então isso diferencial. é um diferencial e tem tido um bom retorno, essas pessoas têm gostado Sim. bastante. Na manutenção a mesma coisa, então... Eu no caso seria super leiga no quesito cuidar de uma planta e tudo mais. Não tenho esse conhecimento, então esse manual com certeza ia me ajudar. E exige, tem uma demanda aí também, é quase um baby ali, né? Tem que com molhar, certeza. tem que cuidar. Não, e ajuda muito, tem muitas pessoas que adoram. Não, essa aqui é meio copo d'água. Sim, aí vai Justamente, bem porque direitinho. tem algumas assim, tu pode molhar uma vez por semana. Uma vez por semana, Né? porque é mais fácil Então, a planta morrer claro. por excesso de água do que por Sim. falta. E às vezes a pessoa vai lá, né, manda alguém colocar, vai lá com uma jarra e, Meu Deus. e aí afoga, né? Afoga, coitadinha da Então, planta. esse manual é importantíssimo. E me diz uma coisa, essa questão também das hortas, né? As pessoas estão tão aproximadas disso, tanto em residências quanto dentro de casa. Vocês têm alguma sugestão? Vocês fazem esses trabalhos das hortas e em que seria, por exemplo, apartamentos pequenos? Como é que vocês solucionam? Em apartamentos pequenos, a pessoa normalmente quer na cozinha, né? Aí a horta precisa de sol, então nesse caso a gente sempre procura uma sacada ou próximo de uma janela ensolarada. Sim. E é possível fazer, tem N opções, né? Tanto em vasinhos, em horta vertical, fica bem legal. Bacana. E a gente aí agrega valor a essa horta vertical, a gente usa elementos que compõem com a decoração do apartamento, que fica bacana, né? Pode usar um aço cortem, pode usar madeira de demolição. Então fica bem legal. uns nichos de horta e de algum material que se comunica com a decoração do apartamento. Então, o arquiteto ele pode criar, eu gostaria que nessa parede eu vou ter vários elementos verticais, luzes pontuais, alguma coisa assim, e vocês mesmas entregam com algo com aço cortem ou em madeira, a gente vocês faz trabalham todo. com esses materiais a gente diferentes. tem parceria e Bacana faz realmente isso. aquilo que... E nessa opção aí entra um pouco da nossa experiência também. Então, Sim. às vezes os arquitetos nos procuram com um projeto já específico, né? Tudo Já detalhado, pronto, fechado. pronto. E tem outras pessoas que pedem pela experiência, pelo que a gente vai em busca. Inclusive, a Carmen está indo amanhã a São Paulo, tem uma feira de paisagismo lá. Então, ela vai buscar bastante novidade pra gente. E a gente monta. Por exemplo, a gente olhou o espaço aqui. Vamos botar um painel, né? Sim. Poderia ter outras opções? Tem, mas... Não, Então, e dá a pra ver que no sugestão- cenário já mudou totalmente também, né? Sim, né? O verde é vida, né? verde é vida. Em todas as obras é aquela angústia, porque quando é que vai entrar o paisagismo? Quando é que vai entrar? Porque no momento que entra o paisagismo, o praticamente cliente começa a chegar. Então vê a palmeira. Pô, passei ali ontem e não tinha nada. Hoje nasceu uma palmeira. Então isso é muito legal, né? energia. Comercialmente é ótimo, né? E na realidade também é toda a expectativa, vamos supor, tu faz um paisagismo num determinado momento do ano e com a manutenção e mais a expectativa do próprio cliente, ele vai vendo, porque aquilo ali é o ser vivo, né? Ele está em crescimento, olha que lindo que ficou, porque muitas vezes tu projeta uma área grande e aí a planta ainda estão com as mudas pequenas, né? O resultado final, as pessoas muitas vezes são impacientes. Eu já queria ver, que nem eu vi num 3D, eu já quero ver ele totalmente pronto. E muitas vezes não acontece isso, né? As mudas ainda estão É um de pequeno processo, porte, né? é todo um processo até chegar ao ponto
maravilhoso, né? Mas isso que eu disse, hoje as construtoras estão investindo mais justamente porque o cliente tem essa expectativa e essa ansiedade de ver o jardim pronto. Então, assim, a gente até pode dizer que existem níveis de jardim, né? Um nível, o 2, o 3, enfim, quanto maior o nível do jardim, mais caro ele fica, que são plantas mais adultas, mais desenvolvidas, com resultado mais imediato. Mas e voltando para essa questão da horta, assim, é legal também. Tem um exemplo nosso, muito nosso, assim. Eu tenho um pequeno de 5 anos, o Henrique. E a mãe, numa dessas ideias que a gente teve, colocou num vaso do terraço da casa dela forração de moranguinho. Plantou moranguinho. Então, meu filho, toda vez que ia lá, ele queria regar o moranguinho e colher a fruta, assim, é uma coisa mais querida. Ele dizia, Então, vamos molhar nossos morangos, vovó. é muito bacana, assim, essa troca, né? E ele, desde pequenininho, então, já sabia que dava para ir ali e colher. E, então, E é cada incrível vez... que isso também nas escolas, né, na creches, Se ensina, enfim, né? é todo um pensamento e vai gerando essa questão da importância do verde na vida das pessoas, né? Então eles têm essa sede, né, de molhar, de ver como é que tá ficando, porque também tem de vocês dentro de casa, obviamente. Verdade. Sim, Mas- e a criança mas nas interage escolas, muito com horta, sim. muito, é muito legal. É porque eles gostam de ver o desenvolvimento também, né? Imagina botar a mão na terra, né? Não, e daqui a pouco tu vê aquela folha verde, tá nascendo os mini Justo. frutinhos, por exemplo, tomate cereja, vai até dar vontade de comer, né? Com então certeza. é um incentivo e eles Bacana. participam bastante. Eu tinha tomatinho cereja na janela de casa, assim, eu fiz uma mini horta. Era um apartamento, logo que eu casei, era um apartamento de 55 metros quadrados. Sim. E na janela a gente fez a horta. Então o Henrique esperava os tomatinhos cereja. Ai, que amor. E agora, cada vez mais o mercado tem oferecido áreas mesmo dentro de apartamentos. Então tem os apartamentos gardens agora, que tu pode criar N opções, né, de paisagismo, e coloca a horta, e coloca jardim vertical, enfim, dá pra É que eu acho que as muita pessoas coisa. estão mais conscientizadas também com isso, né? De que precisa ter a natureza dentro. Com certeza. Exatamente. né? Estão cada vez mais nos pedindo vasos com frutíferas, né? Em vez de vaso Sim. com uma planta ornamental. E falando de vasos, né? Vocês também têm algumas opções para oferecer aos clientes. Sim, isso é importante, assim, que a gente procura encontrar mais opções de vasos. Aqui em Porto Alegre a gente não tem uma gama muito grande, então a gente vai a São Paulo, busca novos fornecedores, né? Mas uma coisa importante, assim, que a gente procura sempre agregar, isso que eu falei, o elemento da decoração do apartamento. Então, por exemplo, o apartamento tem tons de azul petróleo, a gente pode fazer exatamente o tom do tapete, legal. o tom da almofada, Vai a gente personalizar. Pra ficar bem personalizar, porque conectado tudo. às vezes tu coloca um vaso no ambiente e o vaso fica lá, socorro, o que eu tô Sim, fazendo aqui, né? Fica Tá totalmente perdido. deslocado, Deslocado, então o vaso é um complemento, a gente Com não certeza. pode, Com não pode certeza. ficar estanque, né, de todos os outros elementos. E casualmente eu estou fazendo numa cobertura, um terraço, que eu acho que eu vou fazer no contato com as meninas aqui. Vamos lá, então, depois a gente mostra as fotos. Aham, depois vamos pedir as fotos. A gente está fazendo um terraço com todo um pergolado, uma revitalização. E agora a gente está finalizando, porque vai ser muro e piso. sim. E agora vai entrar a cliente, que alguns vasos que ela tem existente, a gente vai deixar. Mas agora vai ter várias partes novas, então vamos conversar. Né? Isso aí, Vamos lá. E a gente pode aproveitar também que vocês trouxeram algumas fotos para mostrar, né, no Sim. programa. Então daqui a Aham. pouco, Uma ó, ideia. sobre o jardim vertical. E o bacana é que o paisagismo, ele muda totalmente a cara do projeto, né? Ah, muda muito. É impressionante. Olha a que bacana, diferença. tem uns balanços ali. Ali é um projeto da Nossa, Mostra de lindo. Arquitetura do ano passado. E aí a gente fez esse jardim vertical, né? Tem esses balanços, tudo em parceria com o escritório de arquitetura aqui de Porto Alegre, né? E aí dá pra ver o quanto transforma, assim, tem uma Ai, sequência, com ó, certeza, aí é que misturado com madeira, então é condomínio. E fica legal também essa mistura dos materiais, né? Fica, né? É bem Fica diferente. bacana. Tu pode ter, né? E a Qualquer madeira material. traz É, essa a coisa madeira do tá- aconchego, né? A gente fez uma horta toda com floreiras em aço cortem, ficou muito legal também essa Vai mistura. aparecer no final. eu Olha acho. que bonito. E aí, Eu vou chamar então o intervalo e daqui a pouco a gente está de volta para continuar esse papo gostoso aqui. Voltamos já.
Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje. Vamos continuar o nosso papo com as gurias da Decor Verde Paisagismo. E eu queria saber muito como que acontece essa pesquisa de tendências dentro da empresa de vocês. Mais do que é isso que a gente falou um pouco, assim, eu acho que vem muito também pela vocação. A gente tem coisas que a gente olha. Esses dias eu fui num posto de gasolina e aí eu vi um pergolado com umas cuias de vegetação e aí eu mandei uma foto para ela estava viajando. Olha que legal, e se a gente fizer assim, assim, e vai olhando imagem, e vai indo em feira, e vai criando, assim. E aí, claro, quando chega o arquiteto ou o cliente fala com a gente vai mostrando algumas coisas. A gente hoje ainda estava falando que a gente precisa personalizar umas pastas com umas fotos bacanas, assim. Às vezes na correria do dia a dia fica difícil, mas... Mas e sobre essas feiras que acontecem em São Paulo? É específica para paisagismo? Sim, essa que eu vou amanhã, inicia amanhã, é uma feira de paisagismo, né? Que legal. Então, é focada para todo o Brasil, né? Vai bastante gente. E ali tem todos os fornecedores imagináveis, assim, de tudo que pertence ao paisagismo e até mesmo de decoração, né? No fim, meio que fica misturado. Sim. E aí ali tu encontra tudo. Realmente, uma vez por ano, no mínimo, tu tem que fazer parte dessa feira. Sim, é importante para estar atualizado, né? É um fornecedor novo, é um vaso diferenciado. No ano passado, a gente descobriu os vasos que tem a gavetinha embaixo, que não precisa... Porque prato é tão chato, né? A gente ter um vaso com prato em casa, às vezes transborda o prato. Então, esse tem uma gaveta embutida que não aparece. Legal. Tem rodízio que tu tira para limpar. Então, tem uma pegada ecológica também, que é importante. Então, a questão da fibra de vidro, da garrafa PET, que eles reciclam e conseguem fazer toda a estrutura do vaso. Aí vem os rodízios embutidos. Então, esteticamente, ele é lindo, porque não aparece nada. Ele só fica ali, né, a estrutura dele com a planta que a gente escolhe para tirar. Enfim, então tem fica... várias alternativas. E sobre, tipo cascatas, alguma coisa assim, alguma queda d'água, vocês trabalham junto a algum tipo de fontes dentro desses... Sim, trabalhamos com fonte. Inclusive, também já fiz o curso de piscina natural, que é esses tipos lagos, que fica a água bem translúcida, que é muito legal. Né, até a gente fez uma pequena amostra na Casa Cor do ano passado, que era um mini lago, né? Foi um lago pequeno para ter uma ideia. Então as pessoas não acreditam, nossa, a água fica muito transparente. Que é bacana, né? E é uma tendência muito grande, né? Principalmente nas residências, fazer a piscina natural, né? Sair um pouco da pastilha, da fibra. Sim. E fazer, e vocês costumam participar então de mostras de arquitetura? Sim. Bastante. Ano passado, a gente fez essa parceria, não ativamente com a mostra, e esse ano, sim, a gente está entrando no ambiente final ali da Casa Cor. Da Casa Cor, né? Junto com a gente fez ali a saída da Casa Cor, é através da capela. E a gente achou super interessante, porque essa capela é uma das únicas coisas que vão ficar preservadas no empreendimento depois, né? Que é de um dos nossos parceiros, da R. Correia. Legal, bem bacana. Bem legal o espaço, né? E ali nessa amostra, que é da arquiteta Miriam, a gente também participou do painel, e ali tem um musgo preservado, que é muito bacana. Legal. Então tem todo o Santo Antônio esculpido. Sim. É uma moldura, aparece, né? Eu acho, depois nas agora vai fotos, aparecer ali. A gente vai colocar daqui a pouco mais fotinhos no ar e aí vocês vão falando também. Mas lembrando que ontem a gente teve no programa as curadoras da Casa Cor e elas contaram várias novidades da mostra, tudo como aconteceu. E caso vocês tenham perdido o ao vivo, tem lá no Facebook tudo gravado para vocês conferirem, não só o de ontem, mas como os anteriores também. E é bacana eu acho que é bacana participar dessas mostras até para vocês também conhecerem outros arquitetos, terem um networking maior, né? Isso é muito bom. Isso é bacana, né? Porque o fornecedor, no momento que ele entra com algum arquiteto, quantos outros, né, estão ali vocês tendo essa visibilidade, não só com o cliente final, mas a gente sempre dizia, olha, não é só para os tantos mil visitantes que vão chegar, né? É uma vitrine justamente para os próprios colegas que lá estão, né? Com certeza. Então, uma visibilidade bem bacana. Inclusive, um dos fornecedores... Acabou de sair as fotos agora.
Pode falar, Carmen. Um dos fornecedores que nos ajudou ali a montar o espaço, né? Então tinha uns vasos muito pesados e aí ele comentou com a gente, puxa, o que eu preciso é de uma equipe como essa da Decor Verde, porque o pessoal se esforçou muito, né, para colocar, enfim. Os telhados verdes, né? Olha. Esse telhado, ele é da unidade do Hospital da Restinga, né? Isso. Foi feito todo o trabalho ali, olha que bacana que esse é um fica telhado delineado gigante. Fica lindo. com a mistura de cores, De cores, né? olha, Linhas bacana. orgânicas, então tu vê assim a linha, né, dando continuidade, né, em E todo dá pra o brincar espaço. bastante com as cores Sim, também, com né? certeza. Fica super visualmente bonito e aconchegante. E esses telhados verdes também são bacanas para climatizar ambientes, né? Sim, acústica, Também. né, clima, Isso. tudo. Muito bacana. Esse é um Olha que espaço lindo. da Casa Cor do ano passado. Bem legal. E essa manutenção dos telhados verdes também não é uma coisa tão simples assim, né? Normalmente existe a irrigação, né? A gente sempre indica que haja irrigação, Sim. porque ninguém vai ficar molhando Sim. de mangueira no telhado. Sim. E as plantas a gente já escolhe espécies que se adaptam, se bem, adaptam. Bem específicas, bem né? específica, a vento, a sol, né? Olha, o Às Santo vezes- Antônio. Ah lá, o ó, Santo Antônio com esse é o musgo espaço preservado. ali. Sim. Então ele, Todas ele tem aquelas todas, faixinhas verdes ali são os musgo. preenchimentos com o Que musgo. legal. Super E diferenciado. o musgo é legal porque ele tem uma gama grande de cores, a gente até publicou no nosso Instagram, que tu pode escolher e personalizar, né? Eu não sabia disso, ó. Pra mim isso é novidade. Eu pensava que não tinha Não, cores. tem Que legal. uma gama enorme de cores mesmo, e aí tu pode personalizar. Sim. Tem gente que já fez ambientes com cinza. Nossa, diferente. enfim, eu Fica até bem botei lá porque eu acho que era uma curiosidade bem bacana, assim, então tem como trabalhar bastante com ele. Aí um pouquinho da execução, né? Então a gente fez a implantação, a primeira implantação do Barra Shop. A gente não, porque nessa época Nessa época tu não estava. Aí, muito bem. Mas ela veio para agregar. Coisa Com boa poder certeza. contar com uma filha, né? Sócia Ó, e viu filha. só? Viu? Olha, Estamos isso- nessa mesma sou- ocasião. é, já. Isso é maravilhoso, partidária porque dessa fala. a gente soma, sabe? E a gente realmente fecha muito bem, né? Consegue... Já se conhecem bastante, Exatamente, pensa bem parecido, Parecido. né? aí vem um pouquinho da manutenção, então, né? A questão de delimitar ali os espaços, os canteiros, fazer as podas corretas. E essa questão da poda também é bem importante, né? Bem. Sim. Porque se a pessoa que está fazendo a manutenção não sabe fazer, pode estragar totalmente, Então, né? existem vários tipos de poda. Às vezes o Sim. cortador de grama vai lá e faz uma poda radical, estraga a planta. Ó, uma planta essa que é nem a- pode. é o- Ah, esse a é horta, a mais horta o com cortém. aço cortém e Cortém. madeira, né? Ficou Aham, bem ficou legal bem essa bacana. horta. E é bem moderno, né? Hoje em dia a gente vê até em algumas inspirações no Pinterest, por exemplo, tem várias questões de paisagismo personalizado, vertical para a horta, para dentro de casa, é muito mesmo, legal. é. Né? Ali no caso era uma sacada, né? Uma varanda que ela quis centralizar naquela parede ali, uma Atrás do horta sofá. bem bacana, então... E às vezes é um espaço que está perdido, né? Pois é, isso E que aí eu tu ia agrega. perguntar. Tem como fazer em qualquer tipo de espaço? Seja ele pequeno, enorme? A horta só em espaços iluminados, né? Não existe uma horta que funcione sem luz solar, tem que ter. Sim. Né? Então, isso a gente tem que ser realista. Às vezes a pessoa, por isso que eu digo, às vezes quer na cozinha, eu quero botar Sim. vários vasinhos com manjericão. Pode colocar, mas são plantas que nem no shopping as flores. Existe um período, daí tu vai Sim. lá e coloca Vai ter que e ter vai um tempo pra repor. fazer Aí a E só- essa reposição. questão dos materiais que eles ficam totalmente no sol. O que vocês costumam utilizar? Dos materiais que tu diz, madeira, Madeira, são materiais mais resistentes, né? Sim. Com a questão do tempo. Então a gente trabalha bastante. A sucortem é um material, por exemplo, que com o tempo ele vai saindo aquela ferrugem, então tu tem que trabalhar com uma resina, enfim, uma textura E a legal madeira para também dá segurar. uma desbotada, querendo Mas ou a não. madeira Aí a é manutenção produto que que se integra, passa, né? né? O polistenha, É. são que Protegem. protegem a madeira. E claro, tem que ser sempre renovado. Né? E o aço cortém, muitas vezes, até fica bacana ele ficar lá, se é o objetivo do projeto, vai craquelando. Tem clientes que adoram esse Exatamente. aspecto. Com o tempo Ou seja, ele vai ficando mais o tempo bonito. fazendo a ação, né, para deixar o resultado final do projeto. Fica bem interessante. Bem Outra legal. coisa legal que a gente faz, além de vaso, são floreiras sob medida. Então, se tu
entra numa cobertura e tu quer uma grande floreira, né? Toda acompanhando o vidro, vamos supor. Até em formas Até orgânicas. em formas né? orgânicas, a Legal. gente faz com fibra e fica muito show. Bem tu diferente. olha, tu diz que é de alvenaria, assim, que é toda Sim. feita. Que entra bem nessa gama do personalizado aí, É. né? Que a gente que hoje em dia acredita as pessoas querem o personalizado, Exatamente. não adianta, né? que é só para somar mesmo, que é para Com entrar bem de acordo com o cliente, arquiteto imagina, então acho que é bacana. Mas muito bacana, gurias, adorei. Muito obrigada pela presença Nós de que vocês. Foi adoramos muito também. legal. Deixaram o nosso cenário aqui ó, mais lindo ainda. Ai, que bom! E que ele vai ser um pano de fundo para várias coisas, né? Com Com pouco ele certeza. vai ter um quadro no meio do verde. Exatamente. A gente vai aprontar A coisas. gente vai aqui brincar nesse bastante verde. com ele. Não, inclusive este painel é exatamente isso, ele serve como uma base. Sim. Em cima dele tu pode fazer, eu quero pendurar umas frutas, umas borboletas, enfim, uma Dá pra televisão. pirar bastante. Vamos Ah, fazer tu algo inventa. temático aqui. Isso mesmo. Então tá, muito obrigada, Carmen, Natália. Muito obrigada. a Obrigada você. pela A gente presença. adorou. que agradeço. Como é que as pessoas conseguem entrar em contato com vocês? Através do Instagram, @decorverdepaisagismo. Lá tem todos os nossos contatos e fica fácil daí a Ótimo. gente conseguir falar. Combinado, Ok. então. Muito obrigada, Tá viu? bom, obrigada. Obrigada. Eu vou chamar o intervalo e quando a gente voltar, vou estar aqui presente o arquiteto Enio Vivian vai contar pra gente sobre o Hotel Museu que ele criou na Serra. Já voltamos. Estamos de volta com a Arquitetura e Design de hoje e eu queria lembrar vocês que estamos ao vivo tanto no Facebook, no YouTube, no Twitter, para vocês nos acompanharem e interagirem com a gente bem de pertinho. E aqui do meu lado, então, está o arquiteto Enio Vivian e eu gostaria que ele contasse um pouquinho como que funciona teu trabalho de arquitetura, com os teus projetos, conta um pouquinho para nós. Eu tenho escritório há 31 anos, ou 32, ainda estou com um pouco de dificuldade de saber, mas parece que é 32 mesmo, 87. E aí tem uma equipe de arquitetos que a gente trabalha juntos e alguns apoios e a gente desenvolve os projetos lá há muitos anos e nós temos uma tendência a fazer vários tipos de projetos mesmo, não tendo uma área específica. Sim. Porque isso é uma coisa que eu gosto muito de sempre ter alguma coisa nova para criar Diferente. e provocar, e eu tenho que pesquisar para isso. Te desafiando. Exatamente. E aí, legal. então, se eu fizesse só uma coisa, eu acho que eu ia perder um pouco esse gosto que a gente tem, Eu gosto né? muito disso também. De criar. Mas a nossa equipe, ela é formada por... Nós somos 4 arquitetos atualmente lá, eu mais 4, mais o Marciano Driozola. A equipe lá, ela é liderada lá no escritório pelo Alessandro Rossi, que é arquiteto, se formou há pouco tempo, mas é muito bom. E a gente está há muitos anos nesse escritório, tem 32 então, são mais de 500 casas já projetadas nesse tempo todo. Tem muitas em bacana. Porto Alegre, em condomínios, no Terra Vilha, Alphaville, pela cidade, enfim, né? Sim. É bárbaro, né? E tu pegar o molde de uma família e começar, né, a analisar todas as suas intenções até chegar ao produto final, é bárbaro demais isso, né? É uma parte muito encantadora e quem está há muito tempo trabalhando, fazendo arquitetura residencial, por exemplo, que é o que falando nesse tópico, né? É uma coisa muito legal que a gente viu assim nesse tempo foi como as famílias mudaram também nesse tempo. Eu brinco às vezes, né, que se há 15 anos chegasse uma família e dissesse assim, olha, quem sabe no quarto da filha vai ter uma cama de casal, né? Nossa! Sim, É, ia uma ser um menina- cenário. Eu ia apanhar. Hoje É bem né, comum. é natural Sim. e é uma realidade e isso, as coisas foram se adaptando. E até a interação que a casa tem com o meio, a gente veio de uma época em que a casa tinha sala na frente, hoje nós temos as salas totalmente voltadas para os fundos. A frente da casa, a parte mais importante é o fundo da casa, o pátio dos fundos, onde as pessoas têm a privacidade, elas conseguem ficar à vontade, deixar todas Sim. as janelas abertas, né? Sim, tu tem, provavelmente, o teu verde é muito maior, né? O teu pátio é maior do que tu tá na frente, né? Exatamente. Então, hoje as casas têm uma interface entre a parte da rua e a gente vai entrando para dentro dela e vai cada vez ficando num ambiente mais íntimo.
Com né? certeza. E essa segurança que o lar provoca nas pessoas. Né? Ah, com certeza. E aí já envolve aquela área gourmet, e aí já tem aquela parte do cinema, enfim, depois tu a tem piscina, Olha, realmente é uma vivência tremenda nessa área, né? Para quem viu isso mudar, é muito interessante de ver como a arquitetura tem que se adaptar Com certeza, nossa. e acolher as necessidades de cada cliente, Sim. né? E muitas vezes até a parte de banheiros, vamos falar assim, né? Tu tinha sempre uma suíte, o banheiro era o social que daria para os quartos. Não, hoje em dia o multi é tu ter várias suítes, né? Tu já deixar tudo setorizado por células, né? Tu tem as tuas unidades completas. Eu sempre tive um cuidado muito grande quando fazia o projeto, que era aquele princípio da arquitetura que a gente projetava, assim, de ter muito setorizado. Um setor íntimo, de serviço, a parte de social. Acho que isso deixa o ambiente mais fácil de manter também e cria essa coisa de estar, por exemplo, na parte íntima e ter tranquilidade, né? Ter Exato, a privacidade, né? A privacidade. E os banheiros, isso é uma coisa que mudou muito também. Muito. As primeiras casas, vamos pegar em 97, eu lembro assim, que eu ficava dizendo para os meus clientes, vamos colocar tudo suíte. Dá essa privacidade para que em vez de um quarto, né? E tinha uma certa Não era tão resistência. receptivo, Não era, não. E isso foi, agora é natural, né? Sim, é natural. Super natural, assim como a chegada também, na suíte casal, vamos colocar 2 pias, 2 cubas de pia, né? Também foi alterando. E o próprio banheiro, ele se tornou um espaço assim que as pessoas Uma valorizam salas de muito. banho, Exato, verdade. exato. A gente tem feito banheiros assim que são usado madeira no chão às vezes, né? Na parte que não é molhada dentro do banheiro, com madeira. Então, criando esse aconchego, quer dizer, um espaço que a pessoa tem uma privacidade lá dentro, pode usufruir de um mini spa, digamos assim. Né? Uma proposta legal, né? As pessoas amam. Sim, funciona muito bem. E eu acho que essa necessidade que as pessoas tiveram de se voltar para as famílias, eu fico vendo aqui mãe e filha trabalhando junto, é muito bonito, né? Muito, muito legal ver isso. E a gente sabe que as famílias estão cada vez vivendo mais, estão tentando pelo menos ter mais ficar juntos, né? E para ficarem juntos, elas precisam ter espaços que também fiquem juntos e tenham a privacidade de cada um. Privacidade, no aconchego. O bem-estar, né? No bem-estar. E esse fato de falta de segurança também fez as pessoas se voltarem mais para dentro do seu núcleo, né? Foi. Isso a gente viu muito. E que bom, né? Parece que tem esse resgate assim familiar, né? Que de uma certa época assim tinha muita rua, né? Sim. Justamente. Não que as pessoas não saiam, devem sair, mas né? hoje é em menor quantidade, né? Exatamente. Mas vamos comentar então um pouquinho sobre o hotel lá de Antônio Prado. Sim. Como é que foi essa experiência toda? Foi assim, nós tínhamos feito ano passado um hotel em... A gente está passando inclusive o vídeo mostrando. É bem bom de ver. Esse é o desenho, essa parte onde vai ter, nós temos assim, o hotel num terreno de 50 mil metros quadrados, é um hotel com 125 apartamentos, com piscina. Ele tem no mesmo terreno, nós temos um salão de eventos, que é para casamento, para cursos, que deve ser maravilhoso tudo. também, né? A Serra, como a gente sabe, é um local de turismo e também de trabalho, de muito trabalho. E o que acontece? A gente buscou a inspiração na arquitetura colonial italiana. Como nós temos ali centro de eventos, nós também colocamos um museu, que vai ser o Museu da Massa. Legal. Isso é uma coisa mais assim. Mas não vai ser um museu não é o princípio do museu, aquele bonitinho, que fica dizer bonitinho, não. Ele vai ser lindo. Mas assim, aquela coisa é um museu interativo, é um museu em que as pessoas vão aprender a fazer massa, vão vivenciar essa lead, né, que eles chamam assim, de ter essa cultura preservada e desenvolvida. Muito bacana. Bem inovador. Me parece, o que tem o diferente nesse hotel, assim, que de outros trabalhos que eu fiz de hotelaria também, porque ele é fora da região de Gramado e Canela,
Sim. A gente tem hoje assim o segundo maior destino de turismo do Brasil. O primeiro é Rio de Janeiro e o segundo maior destino de turismo é Gramado e Canela. Sim, é Sim. verdade. Então é uma coisa que impressiona até pra gente, né? Nós às vezes ficamos surpresos, né? Quem não sabe fica surpreso que tanta gente vá para essa aqui. Mas não é só Gramado e Canela. É toda serra, aquela é região toda a de serra, serra, né? É um exatamente. turismo forte, é uva, tu tá falando de Os massa, vinhedos, enfim. tudo. Toda essa parte gastronômica também encanta, né? A colonização italiana, prédios vários tombados também que tem em Antônio Prado, né? Sim, Então acho que isso, meu Deus. E as pessoas estão vendo que além de Gramado e Canela, como tu falaste, tem esses outros destinos. Eu voltando no fim de semana, assim, a gente encontra aqueles grupos de motoqueiros saindo, aproveitando, verdade. né? Trilheiros. Esses dias mesmo a gente fez um passeio por dentro, saindo do asfalto, indo para... Perto de Canela tem uma região que tem 5 barragens que as pessoas não conhecem, eu não conhecia, né? E são lindas e dá para visitar. Agora, esse local, Antônio Prado, ele tem a característica, essa cidade encantadora, é linda, quem não conhece deve ir, porque tem muita construção que é do tempo do colonizador italiano mesmo. Sim, tem E prédios eles vieram com aquela cultura, com aquela inteligência, eu falo assim, inteligência do italiano, de usar o material que tem lá, de usar a tecnologia disponível, e eles têm uma arquitetura racional. Me conta um pouquinho quais são as características italianas na hora de projetar, assim. Eles têm ritmo, aquela janela com aquele ritmo, as formas simples, dá para ver alguma coisa. Eu busquei nessas casas aí, a gente fez um trabalho de buscar desenhos que delas ali para levar para o hotel. Sim. Então a gente consegue fazer essa Referências. leitura. Essas referências. E aí a gente buscou a referência da cidade e referências internacionais também, da arquitetura legal. contemporânea mesmo. Porque... Trazer um ar mais moderno também, né? Isso, mas por que a gente encontrou? Que o italiano, a filosofia dele era ser racional mesmo no uso das coisas. O decorativismo da arquitetura colonial italiana ela é muito restrita, ela é mais simples, não é tão exacerbada, tão aparente como é a arquitetura alemã, por exemplo. eu ia dizer. Ela é bem mais diferente, né? Ela é. E essa ideia que a gente procurou trazer para o projeto. E isso fica totalmente, Olha que legal. vem ao encontro da arquitetura contemporânea, que ela é feita de materiais mais limpos. Sim. A gente, quando está projetando hoje, nós temos que pensar no meio ambiente. Então, Com certeza. a racionalidade de um projeto, ela faz com que a gente preserve o meio ambiente também. Então, nós usamos no hotel tudo que tem de mais tecnológico. Não é um prédio, a gente está usando revestimento de ACM, que é alumínio, então que é uma coisa fácil de fazer, de pouco peso, de manutenção muito fácil. E isso foi o que a gente entendeu que é fazer uma homenagem a... Mas que bacana, vocês conceituaram super bem, buscaram elementos originais do que é da civilização italiana, o que foi essa construção, e usaram uma tecnologia e o mesmo conceito de praticidade, né? Achei muito interessante, bacana demais. E é uma coisa incrível que a gente se dá conta de como esse pensamento econômico, vamos fazer assim, de economia dos recursos que são finitos, né, no mundo, a gente está se dando conta cada vez mais disso, né, as pessoas estão se conscientizando, e como essa economia no fazer as coisas os italianos já tinham, ou por necessidade, por cultura, né, mas eu acho bonito, né, essa linha simples, me encanta. É muito bonito, nossa. E eu tenho o desenho, quando ele tem poucos traços, eu sempre imagino assim, comparando com roupa, eu sempre digo assim que a essência de um projeto seria fazer um pretinho básico, um vestido, porque ele é bonito, minimalista, tá tudo ali, mas ele tem que ser muito bem feito, né? É verdade. Tem que ser equilibrado. Com certeza. Né? Por isso que que a aí gente também faz toda a diferença. Por isso que a gente fala sempre, né? Arquitetura é tudo, é moda, é comportamento, é vida, é cultura. Então tá tudo sempre muito interligado, né? Eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente tá de volta e vamos continuar essa conversa com o Enio. A gente volta já.
Estamos de volta com a Arquitetura e Design e eu queria dar um recadinho para você que é lojista de qualquer lugar do Rio Grande do Sul. A RDC TV, junto com o Sim de Lojas e o FCDL, estão criando Black Friday Porto Alegre, onde você pode atingir mais de 1,5 milhão de compradores com a ajuda de especialistas da área. Então é super fácil, é só acessar www.blackfridaypoa.com.br e aumentar suas vendas. E eu já vou começar puxando o assunto aqui com o arquiteto Enio para entender melhor esse conceito do hotel, porque eu estou super curiosa para saber. O conceito que esse hotel veio com desafio, porque ele pretende ser um hotel econômico. Então, esse hotel, que as pessoas possam usufruir dele, e isso é uma tendência no mundo, né, que a gente possa usufruir com facilidade. E o que se tem? Ele tem aquele conceito de quase que um hotel econômico, mas ele tem todo o conforto, não vou dizer luxo, mas praticamente, porque, como estou falando, é uma arquitetura inspirada na arquitetura colonial italiana, mas ele tem piscina, então ele vai funcionar durante a semana. O modelo de negócio dele, que eu acho uma coisa importante para falar arquitetura não pode, arquitetura comercial principalmente, não pode esquecer do negócio que vem por trás. Com certeza. E o modelo dele é funcionar durante a segunda, terça, quarta e quinta, para as pessoas que vão para a região para trabalhar, para cursos, para desenvolvimento de relações que tem lá, porque como falando, a região da Serra ela é turística no fim de semana muito forte e durante a semana eles trabalham muito. E esse hotel tem essa finalidade, porque tem alguns hotéis que funcionam somente durante a semana. Então essa junção de turismo, lazer e trabalho que é o modelo de negócio desse hotel. E uma outra coisa que eu acho importantíssimo nesse hotel é que ele, por o fato de estar num terreno de 50 mil metros quadrados, um terreno maravilhoso, com 3 construções, que tem todo isolamento térmico, e então isso tudo faz com que a gente possa pensar nele com uma manutenção muito fácil. Sim. Comparado a esse hotel, pela tecnologia do projeto desenvolvido, alguns hotéis com o mesmo número de quartos precisam de 70 funcionários para trabalhar. Esse vai funcionar com 18. Imagina. Nossa, E isso acaba refletindo num custo de uma diária, enfim, também, né? Exatamente. E Tudo outra bem coisa pensado. muito importante é que, por exemplo, o Gramado, Canela, né? Ele é um polo tão forte. Muitas vezes é muita gente visitando, ele já criou toda uma sistemática de eventos e daqui um pouco em Antônio Prado, sei lá, mais calmo, né? Mais contato com a natureza diretamente. Eu acho que Isso até uma tem pegada diferente, né? De cidade né? mesmo. Sim, as pessoas estão buscando. E para a cidade, a gente tem muito forte isso, que os hotéis, até alguns anos atrás, eles eram memória de referências numa cidade. Nas cidades tinham várias. Então, por exemplo, hoje isso é uma coisa que eu acho muito importante que tenha no projeto, que a pessoa identifique a cidade pela sua construção. A gente consegue, pelo centro administrativo, por exemplo, aqui a gente consegue identificar Porto Alegre. Sim. Vamos falar pelo estádio do Inter ou do Grêmio, a gente consegue identificar que está em Porto Alegre. E em Antônio Prado a gente tem isso, que esse hotel, pelo fato de estar numa parte muito alta da cidade, ele vai ser identificado. Vai ser um ícone. Ponto de referência, exatamente. né? Exato. Então conta pra nós aí como é que a gente pode entrar em contato contigo, redes sociais, tudo pro pessoal também conhecer teu trabalho nas redes. Pelo Instagram, nvivian ou Estúdio Arquitetura, que é o que a gente trabalha. E pelo meu escritório, fica ligando, mas seguindo no Instagram, acho que fica Com mais certeza. fácil mesmo, né? Muito obrigada, então, pela tua presença. Obrigada, Adoramos esse Enio, papo. adorei. Muito Super bacana legal. teu projeto. Eu que agradeço e parabéns para vocês duas. O programa está muito legal. Que Obrigada. tinha antes, eu gostei muito, assim, uma coisa que a gente aprende mesmo, né? Coisa boa, então. Obrigado, parabéns e sucesso para vocês duas. Obrigada. Obrigado. Estamos encerrando o programa de hoje e amanhã vamos ter assuntos muito legais para trazer aqui para vocês. Até lá!
funestatoio na lavannara